Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu amo, ressurgido, Ele volta, venha Cristo. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 22, versos 24 e 25. Assim diz a palavra do Senhor: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Você já ouviu esse ditado popular? Ele faz muito sentido aqui, nesses provérbios, que fazem um alerta contra a infecção do mau temperamento. A ideia é não andar com gente que só cria confusão, pois associação ou amizades com quem não traz edificação para as nossas vidas pode nos conduzir a armadilhas mortais. O objetivo é simples. A atitude é assim, é como algo contagioso. Logo, você também estará doente. Portanto, fique atento ao tipo de amizade que você tem. Para nós que somos discípulos de Jesus, devemos lembrar que já recebemos o antídoto para a cura, através do perdão que o Senhor nos concedeu. Portanto, nossas ações e palavras devem sempre honrar e glorificar a Deus e edificar a vida dos que estão ao nosso redor. A respeito das palavras, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos instrui na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, dizendo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Certamente, a associação com quem vive de mau humor e o andar na companhia de quem facilmente se ira não produz bons resultados, os bons resultados da edificação. Pelo contrário, produz destruição. Isso não significa que devemos abandonar ou ignorar essas pessoas. Se assim o fizermos, estaremos indo contra a forma de amar de Jesus. Esses seres humanos estão doentes e precisam de ajuda. Assim, o livro de Provérbios nos ajuda a ter cautela com certos tipos de amizade, dizendo: o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios 12, 26. A ideia é que ter associação ou comunhão que se desenvolve pelo andar contínuo e você não influenciar com sua conduta a pessoa, certamente será influenciado pela conduta dela. Por isso,
O alerta do Provérbios que lemos, se associar, andar com quem facilmente se ira, está sempre correndo o risco de cair em armadilhas que conduzem à morte. Portanto, fique alerta ao tipo de amizade. Fique atento com quem você anda, se está produzindo edificação para a sua vida ou destruição. Inspirado pelo Espírito de Deus também, Paulo disse aos Coríntios: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. É importante frisar que Paulo ele extraiu essa frase de uma comédia grega escrita pelo poeta grego Menandro, que viveu nos anos 342 a 291 a.C. E os coríntios conheciam esses escritos. E a aplicação dessa citação tinha a ver, no contexto de 1 Coríntios 15, com a negação e o ensino de alguns a respeito da ressurreição. Pois alguns estavam dizendo não haver ressurreição. E por isso Paulo diz: esses são más companhias por conta daquilo que ensinam. E são más companhias para aqueles que vivem e ensinam a doutrina correta. Por isso ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você está seguindo o caminho correto e ensina alguém e encontra alguém ensinando o contrário daquilo, essa pessoa, esse ser humano, se torna uma má companhia que vai corromper os seus bons costumes. Portanto, se você não influencia essas pessoas, você corre perigo ao ter associação que leva à comunhão com elas. Em Provérbios 13:20, nós temos ensino semelhante a esse, que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A lição é clara: escolha bem os seus amigos, pois o resultado dessa escolha ficará evidente em sua vida. É importante frisar que jamais devemos fazer acepção de pessoas. Porém, quem está disposto a mudanças sinceras deve sempre encontrar o caminho da nossa amizade aberto. Mas jamais devemos abrir mão do que é correto simplesmente para manter uma amizade, pois isso trará destruição, tanto para ele quanto para você ou para mim. Hoje se fala muito em influenciadores digitais, mas nós não precisamos de influenciador digital. O que nós precisamos é de pessoas reais ao nosso lado, que caminhem conosco, nos diga onde estamos errando e tenham bons ouvidos para ouvir quando erram. Assim se constrói uma real e verdadeira amizade e nos capacita a não se associar com quem se ira facilmente, de forma contínua e duradoura. Pois o problema não está na ira, que é sentimento legítimo do ser humano. O problema está em ser controlado pela ira e não se esforçar para mudar. Pelo contrário, vive e caminha sempre dessa maneira. Por isso, o conselho do provérbio que lemos deve estar latente em nossos ouvidos. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia
de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Se desejamos evitar cair em armadilha mortal por causa de amizades que nos afastam de Deus, plante a boa semente do caminhar sempre com Jesus. Pois está escrito: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Que Deus te abençoe. Jesus, amigo, temos a chegada do teu irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração.